Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e nós vamos dar início a mais um bate-papo tributário e dessa vez nós vamos ter a participação especial de um grande amigo, professor Eloy Prata, lá que está em Belém do Pará e que vai participar com a gente aqui através da internet. Professor, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço pelo convite, meu amigo, meu nobre amigo, e eu vou fazer uma saudação aos nobres colegas que estão nos assistindo agora. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo. Show de bola, professor. Como eu já tinha lhe explicado aqui antes da gente começar, a ideia desse bate-papo é exatamente levar para o pessoal que está nos assistindo uma visão mais real de como é a trajetória de um profissional da contabilidade, que muitas vezes eles fantasiam, acham que é tudo muito fácil, que é tudo às mil maravilhas, e que a gente sabe que na prática, principalmente depois de gravar alguns episódios desse projeto, eu tenho visto cada vez mais que não é nada disso, que as pessoas que conseguiram sucesso na área contábil, principalmente enquanto contadores, são pessoas que se esforçaram, se dedicaram, trabalharam muito. E a ideia desse projeto é exatamente mostrar para as pessoas que tem um caminho a ser percorrido, mas que é possível. E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre qual foi a sua primeira experiência na área contábil, como é que começou assim a sua experiência com a área contábil, a vivência com a contabilidade. Bom, deixa eu começar a te falar. Eu praticamente cresci dentro de um escritório de contabilidade. Minha família toda, à exceção da minha mãe, é contadora ou fez ciências contábeis, para você ver como são as coisas. E o que acontece? Eu praticamente cresci dentro de um escritório de contabilidade. Meu pai, ele fez com que eu começasse a entender contabilidade conhecendo pessoas. Você pode dizer assim, mas ele é filho de um cidadão que tem escritório. Mas não foi bem assim, eu comecei bem por baixo mesmo. Eu comecei como office boy, você ter uma ideia, para conhecer pessoas, conhecer processos e conhecer clientes e lidar com clientes. Então, o que acontece? Durante muito tempo, trabalhei junto ao meu pai, só que, de um certo momento, nós tivemos o poder de pai sobrepôs o poder de sócio, aí então as coisas não deram muito certo com uma empresa de base familiar. Aí segui carreira solo e comecei do zero novamente, só que, como você disse aí, as coisas não são fáceis para o contador. Por que elas não são fáceis? Porque é um treinamento diário, leitura diária, estudo diário, e hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, podemos dizer assim, menos trabalhosas, porque na época que eu comecei a fazer contabilidade, era contabilidade na mecanografia, era mecanizada. Meu pai tinha uma máquina Olivetti chamada Audit 1513, que ela fazia toda a contabilização, livro diário, livro razão, ela fazia os autossomas e gerava os livros. E durante muito tempo ele foi um dos primeiros contadores a ter isso aqui no Pará. Então isso me despertou muito para a contabilidade. E voltando ao tempo de hoje você tem sistemas, você tem internet, você tem acesso a muita informação. Podemos dizer que de 90 para cá, nós não tínhamos tanto acesso assim. Os nossos acessos à informação eram as revistas da IOB, a internet estava chegando no Brasil, então você não tinha hoje um universo de informação que você tem na palma da mão. Hoje você tem isso, mas muito, assim, posso dizer que os profissionais da contabilidade hoje estão muito focados no fazer as obrigações acessórias e o pensar, planejar, executar, está longe disso. Existe uma discussão muito grande, a contabilidade vai acabar, eu não vejo que ela vai acabar, a inteligência artificial para a contabilidade vai assinar um balanço? Falei isso recentemente com os colegas. Ela não vai assinar um balanço, ela vai automatizar processos e vai deixar com que o contador pense um pouco mais. Então, a trajetória da vida profissional nossa não é fácil. É foco e dedicação. Professor, você acha que ter paz na contabilidade é assim algo que facilita, que ajuda? Eu vou contextualizar minha pergunta, porque muitas vezes eu vejo que pais contadores não querem é que seus filhos façam contabilidade. A maioria, até falei isso num episódio do podcast,
eu fico catequizando meus filhos para ver se sai um contador de lá, mas eu vejo que a maioria dos pais não querem nem conversa, não querem que os filhos façam contabilidade. Como foi que você acha que, assim, houve uma influência positiva dos seus pais para fazer contabilidade ou não? A visão foi meio negativa? Olha, a influência foi muito positiva, tá, Felipe? E colegas que estão nos assistindo. Posso dizer que o meu pai, ele abriu algumas portas para mim, mas só que quem teve que atravessar essas portas fui eu. E algumas portas eu abri de forma indevida e quebrei um pouco a cara, mas não por falta de aviso. Então, hoje, ter um pai que faça contabilidade, que esteja no mercado, que de repente queira abrir as portas do mercado para os seus filhos, ele ajuda, mas até um certo ponto. Até porque você é que tem que decidir o que você quer fazer. Eu, quando falei para o meu pai, para você ter uma ideia, eu não queria fazer contabilidade, eu queria fazer direito. Eu tentei vestibular em direito por 3 vezes, e 3 vezes eu não passei. Aí eu digo, não, agora eu entendi o recado de Deus, vamos fazer contabilidade. Então, os pais ajudaram muito, eles abriram o mercado, mas só que o problema todo ainda é a empresa de base familiar, onde o poder de pai ele se sobrepõe ao poder de sócio. Você não faz as coisas por obedecer, por ter uma obediência ao seu pai, como foi meu caso. Aí chegou um certo momento que eu digo, ó, não quero mais brigar, aliás, não vou nem brigar, vamos lá, eu vou para um canto, o senhor fica aqui. Ele hoje está aposentado e outras pessoas, outros sócios tocaram no escritório dele e eu resolvi tocar a minha vida também. Eu acho interessante, professor, esse relato, porque eu tenho outros amigos contadores que também foram criados assim com seus pais contadores, e que é interessante que parece que é uma história que se repete. A maioria chega um momento que entra em conflito com os pais. Eu acho que é uma dificuldade que os pais têm de ver o amadurecimento do filho e reconhecê-lo como um profissional e como um sócio. Talvez seja isso, né? O que você acha? Será que foi isso? Será que é isso que acontece na prática? Na verdade, foi isso. Foi assim, como eu posso te dizer, a falta, não vou dizer a falta, vou dizer assim, a possibilidade de criar novas expectativas, de prospectar novos clientes, de entrar no mercado que não se conhecia, gerou um certo temor por parte do meu pai. Então, o que aconteceu? Na época que nós resolvemos cada um ir para o seu caminho, eu tinha chegado do mestrado. Meu mestrado foi em tecnologia da informação, então a cabeça estava muito nova, SPED. E o meu pai disse, não, calma aí, vamos entender primeiro esse cenário, vamos entender como é que funcionam essas coisas. E eu digo, não, mas a gente não pode perder o tempo dessa forma, ele é crucial. Então, o que aconteceu? Chegou um momento em que há um respeito, mas a falta do entendimento de gestão por parte do pai, porque uma cultura anterior à nossa cultura, o modelo de criação deles foi um modelo diferente do nosso, então era um modelo paternalista que nos protegia de muitas coisas, só que o passarinho quer voar, não tem jeito. Quando ele cria asas, ele quer voar. Independente de ser um pai protetor ou ser um pai amigo, eu acredito que ele me segurou o quanto ele pôde. A partir do momento que ele não pôde mais me segurar, ele disse, vai e voa. Aí alguns voos, as asas não estavam tão firmes, houveram quedas, houveram tropeços, como isso é natural, e isso eu acredito que é uma forma de aprendizado de vida para o profissional da contabilidade. Isso hoje reflete muito o profissional que eu sou hoje. E como também, como você falou, a gente na sala de aula, a gente tenta expressar um pouco desse reflexo do que nós passamos para que os nossos colegas, alunos e profissionais não passem a mesma coisa. Assim, os pais, eles protegem, é proteção. Independente da idade, do tempo de vida, é proteção. E eles querem te proteger ao máximo. Só que aí, como falei e volto a falar, o passarinho, quando ele cria asa, ele quer voar. É interessante, eu estava lembrando aqui que eu já formado, meu pai não é contador, ele não trabalha na área, ele é dono de confecção. Aí eu lembro que eu ficava indignado, porque o meu pai... eu já era contador, mas quando ele tinha uma dúvida de contabilidade, ele dizia assim, eu vou ligar aqui para um contador. Ele ligava na minha frente, eu ficava com ódio, que eu dizia assim, pô, eu sou contador, o cara tá me vendo. Professor, qual foi a importância assim, na sua vida profissional de ter
conhecimento prático? Em que momento foi que você foi vivenciando de verdade a prática da contabilidade? Isso fez uma grande diferença na sua carreira enquanto contador? Olha, Felipe e colegas que estão nos assistindo, a prática ela fez toda a diferença. No momento que eu ingressei na graduação, isso já faz muito tempo, eu ia para a aula e os professores começaram a falar em teorias da contabilidade, de débito e crédito, e eu já fazia isso de uma forma automática. E o que acontecia? Eu já entendia o processo de debitar e creditar. Isso me facilitou muito, não só na graduação, que o temor de todo contador, logo quando começa a estudar contabilidade, é o débito e crédito. Ele entende que débito não tem o significado de dívida, como a gente aprende na vida real. Então, isso facilitou muito. Então, o que acontece? Não só a parte de débito e crédito, mas a parte de escrituração fiscal, que eu já fazia na mão, naqueles livrões da capa preta, do ICMS, entrada, saída, apuração, aquilo ali eu já fazia de forma muito automática. Então, quando chegou a parte da teoria, já havia um certo domínio. Então, houve um certo destaque na graduação, que despertou o interesse e a vontade de ser professor no futuro. O que acontece? Quando eu graduei, já estava no escritório, então as oportunidades foram surgindo. E como eu já sabia a parte teórica, eu aprendi primeiro a técnica de fazer, depois eu aprendi a teoria. Quando eu aprendi as duas, eu fui atrás de clientes um pouco mais audacioso, indo atrás de clientes um pouco maiores. Até porque, na época, o serviço contábil, como ele é feito hoje, não era feito na época. Na época, você não tinha as empresas do lucro presumido, que ainda são a maioria aqui no Pará, elas não faziam contabilidade. Então, a gente vendia um serviço novo de contabilidade, mas não só pela contabilidade. A gente estava olhando a parte de gestão empresarial, usando as ferramentas da contabilidade. Então, era isso que eu queria vender na época. Isso assustou um pouco meu pai. Por quê? Porque a gente sabia a contabilidade, mas a gente não sabia a parte da gestão. Aí surgiu a necessidade de estudar um pouco gestão. Fui fazer o mestrado em administração para entender o processo de gestão, aliar isso à tecnologia da informação e hoje em dia as coisas já fluem um pouco melhor. A parte da gestão empresarial, ela tem que ter um suporte muito grande da contabilidade, principalmente na área financeira. Então, se você não tiver contabilidade, você não consegue fazer gestão. Então, foi isso que eu tentei associar. E naquela época, lá no final da década de 90, meu pai não estava entendendo direito isso. Hoje ele já entende, hoje ele já acha que se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente estaria um pouco melhor. Mas o tempo passou e a gente aprendeu. Esse aqui é o importante. Professor, na sua trajetória, assim, a gente vê que o senhor já tinha essa base, teve a ousadia de sair, montar o seu próprio negócio, mas qual foi a importância de se especializar e de se capacitar durante esse processo? Eu vejo que muitos contadores, quando eles têm a prática, a vivência ali do dia a dia em escritório, eles acham que aquilo ali é o suficiente, que se eles sabem fazer uma empresa do lucro real já está valendo, que ele já está sabendo mais do que a maioria, mas a gente vê que a maioria dos profissionais que conseguiram se desenvolver mais, é interessante que eles foram buscar mais. Parece que eles têm mais sede de se especializar e de conhecimento. Como é que foi a importância assim, de fazer mais treinamentos fora da faculdade, além daquilo que é o básico? Como é que você pesa isso na sua trajetória? Eu digo que é fundamental, Felipe, porque antes de eu terminar a graduação, na época que eu fazia a graduação era anual. Então, no último ano, eu por ousadia, eu me inscrevi no MBA de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da FGV. Na primeira turma que surgiu aqui em Belém, eu fui aluno desta turma. Então, o que acontece? Já tinha ali, já estava nascendo a necessidade de buscar cada vez mais informação. Porque hoje no mercado não é só a atualização, é buscar novas técnicas. E elas são fundamentais para o profissional da contabilidade. E a gente não aprende só num curso, num treinamento, assistindo uma palestra. A gente aprende no fazer, que é buscar a especialização. Então, eu tive essa necessidade de buscar a capacitação por meio da especialização. Por quê? Porque naquele momento
final da década de 90, começo dos anos 2000, naquele momento estavam surgindo as novidades tributárias, que só apareciam no MBA, só apareciam nas especializações. Poucos cursos, poucas palestras falavam do ordenamento tributário, jurídico. Então, ela foi fundamental, como é até hoje. Eu ainda tenho, assim, vontade, podemos dizer assim, será, assim, uma satisfação pessoal, fazer um doutorado lá no futuro, quando eu tiver mais tempo, tirar um pé um pouco do acelerador da contabilidade e dedicar um pouco mais, porque doutorado é dedicação. É muita dedicação. Você está fazendo você sabe o que é isso aí. Então, a especialização ela foi fundamental. E ela é fundamental. Então, se surgiu um curso, se tem um curso que eu quero fazer, e isso, de repente, talvez alguns colegas já tenham escutado, fazer uma especialização em Data Science, que é cientista de dados, que eu vejo aí como despontar para o futuro. Então, eu vou voltar para a sala de aula, não como professor, mas eu vou voltar como aluno para aprender um pouquinho mais. É que lá na frente, quando eu tiver o conhecimento, olha, meu aluno, o SPED funciona assim, você vai garimpar os dados dessa forma, vou buscar outras ferramentas, outras metodologias para poder facilitar não só a minha vida profissional, mas facilitar o entendimento do aluno que nós temos hoje na sala de aula. Show de bola, professor. Nós estamos aqui no Bate-Bola Tributário com o professor Eloy Prata, que é empresário contábil, contador, foi presidente do CRC do Pará, é um cara que dá aula... Meu pai foi. Então, o seu pai também? Não, o meu pai é que foi. Ah, o seu pai que foi, perdão, desculpa. Eu sou o Júnior. Ah, tá. E que é um cara que tem aí dado aula pelo IPOG, dado aula no Brasil inteiro. Professor, o que é mais desafiador hoje na sua vida? Ser contador ou ser professor? O que é que desafia mais? Que pergunta difícil, hein, Felipe? O que é mais desafiador? Hoje, ser mais desafiador é ser contador. Por quê? Porque eu tenho que ficar em constante atualização. Como diz o nosso juramento, prometo ficar em constante atualização, não só de conhecimentos, né? O que acontece hoje? Nós vivemos um paradigma, eu posso te dizer que a nossa profissão está evoluindo, não está mudando, ela está evoluindo. Ela está evoluindo para um estágio onde o contador ele vai ser muito mais necessário e vai ser muito mais cobrado por conta disso. A cobrança em cima do contador ela vai ser muito maior, não só pelas obrigações acessórias, mas pela responsabilidade que ele tem perante a sociedade empresarial, de mostrar a evolução do patrimônio dessas empresas. Isso está mudando um pouco porque nós estamos num processo de transição, onde daqui a 5 anos, no máximo, muitos processos serão automatizados, e o contador que não acompanhar essa evolução, ele vai ficar fora do mercado, isso é fato, e ele vai ter que ser um contador para ajudar a empresa no processo de gestão, não em fazer a parte mecânica da contabilidade, o débito e crédito em si. Esse débito e crédito ele vai ser automatizado. Já vamos ter aí linguagens de programação que vão fazer isso automaticamente e vai sobrar mais tempo para o contador pensar, planejar, dirigir e controlar, não só a empresa dele, como auxiliar as outras empresas no processo de gestão. Eu vejo que esse aí é um lado futuro da contabilidade, auxiliar as empresas no processo de gestão. Esse é o maior desafio hoje. Que é a essência da ciência contábil, né? Isso, porque o contador hoje, quando você sai de uma graduação, infelizmente, você sai com poucos conhecimentos, você sai com os conhecimentos das técnicas contábeis. É o registro, as demonstrações contábeis, a análise, a auditoria. Você sai com esses conhecimentos. Mas eu vou fazer o que com eles? Eu vou buscar um mercado, quem eu vou explorar? É o pequeno, é o micro, é o médio, é o grande, empresas de grande porte? Então, o aluno ele sai um pouco perdido. Ele não tem ainda um foco. Onde eu vou aplicar os meus conhecimentos? Lhe falta até estágio, muitas vezes, para fazer. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de transição em que os conhecimentos adquiridos na graduação, eles não estão acompanhando essa velocidade. De uma certa forma, os profissionais eles estão saindo
um pouco perdidos para o mercado. E por isso que acontece um pouco de erros e atropelos, até na busca pelo cliente. Então, eu acompanho, você acompanha suas lives, você é muito enfático quando você fala assim, meu nobre, foque, pegue um nicho de mercado, explore esse nicho, aprenda o que esse nicho de mercado está querendo, para que você ofereça um melhor serviço. Muitas vezes o colega que está saindo da graduação, ele sai um pouco perdido, infelizmente. E até aproveitando esse gancho, então, professor, eu queria que você desse algumas dicas aí para os profissionais que estão começando suas carreiras. O cara está saindo agora da faculdade, ou até mesmo está durante a faculdade, ali no quinto, no sexto semestre, está meio perdido, não sabe se vai continuar nessa profissão, porque eu acho que todo mundo passou por isso durante a graduação, né? Chega um momento que você fica meio, rapaz, será que isso é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir colocar isso aqui em prática? Aí eu queria que você desse aí algumas dicas, algumas orientações para esse cara que vai começar, que vai sair da graduação. Que caminho o pessoal deve seguir? A você que está nos escutando e está próximo de se formar ou reformou recentemente e não sabe onde atuar, tá, digamos assim, o teu alvo é muito grande. Eu quero a micro, a pequena, a média, a grande, com calma. Diminui um pouco o teu alvo. Foca onde você tem mais possibilidades de conquistar clientes. Pequenas empresas, médias empresas, falando de regime de tributação, por exemplo, pegue empresas do Simples Nacional, pegue o MEI, por exemplo. O Sebrae, ele capacita o MEI, ele dá a possibilidade do MEI, mas o MEI, depois de um certo momento, o MEI fica solto no mundo, ele não sabe nem para onde ele vai. Então, tá aí, você tem um nicho de mercado para explorar, que demanda pouca contabilidade, mas demanda muita gestão. Porque o MEI, infelizmente, ele tem as ideias, tem pouco dinheiro no bolso, mas se ele tiver um acompanhamento, vamos dizer assim, um coaching contábil, ele vai longe. Então, esse é um nicho de mercado que você pode explorar. Comece pelo MEI. Eu já consigo fazer a contabilidade, então vá para uma empresa do Simples Nacional. Eu tenho antigos alunos que hoje são colegas de profissão e escolheram o Simples Nacional como nicho de mercado. E só tem empresas do Simples. Carteira de clientes deles é alta e só tem carteira, só tem Simples Nacional. Então você tem que focar. Esse é o primeiro dica, é a primeira dica. Foque no nicho de mercado que você quer explorar. Quando você criar robustez, aí você aumenta o seu alvo. Aí vai buscar empresas de médio, pequeno e médio porte. A segunda dica é, não pare de estudar. Contador, você seja bem-vindo a uma profissão que todo dia você vai estar lendo alguma coisa, lendo um artigo, lendo uma novidade tributária, lendo uma novidade do E-Social. 2020 é um ano de muita mudança em legislação, um ano de muitas novidades, e eu te digo assim, continue estudando. Eu não sei o que fazer, eu estou estudando, então venha para o universo de um MBA. Faça um MBA, porque no MBA você vai aprender, não vou te dizer que você vai aprender só com os melhores, mas você vai aprender técnicas que vão ampliar os teus horizontes de conhecimento. É só um final de semana, mas um final de semana muito bem executado, muito bem elaborado, te amplia a tua visão de um certo ponto, que na segunda-feira, quando você chegar na tua empresa contábil, você já vai para uma reunião, eu já quero mudar alguma coisa, já tem algo novo para mudar. Esse é o foco do MBA. Ele é feito para o mercado. Eu tenho vontade de ser professor. Seja bem-vindo também a esse universo, mas você vai ter que se especializar um pouquinho mais. Hoje em dia, tem instituições que só contratam um professor que tem mestrado. Só que o mestrado vai te formar um profissional pesquisador. Você vai aprender a fazer pesquisa, você vai escolher uma área de concentração para pesquisar e você depois vai para a sala de aula. Então, a segunda dica é não parar de estudar. A terceira e última dica, medir foco e dedicação ao esforço. Se você tiver foco e dedicação, meu amigo, você vai conseguir chegar lá. Só que tem um detalhe, tem muita gente que tem um foco muito alto e tem pouca dedicação. Então, tem que ter um equilíbrio entre foco e dedicação. Em alguns momentos, a dedicação vai ter que ser um pouco maior do que o foco. Vou falar, todo mundo viu a corrida de São Silvestre, a última corrida de São Silvestre,
cidadão que estava em primeiro lugar e estava com foco ali, mas o segundo teve mais dedicação, mais esforço do que ele, deu um sprint final e conseguiu passar ele lá. Então, em alguns momentos, a dedicação e o esforço vai ter que ser um pouco maior do que o foco. Então, essas são as 3 dicas. Primeiro, escolher um nicho de mercado. Segunda, não parar de estudar. E terceira, equilíbrio entre foco e dedicação. Fantástico, professor. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo tributário. Passou rápido, o papo foi bem tranquilo, bem leve. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação, dizer que a sua contribuição assim foi fantástica, dizer que é muito inspirador saber da sua trajetória e esse projeto ele tem sido assim muito impactante porque eu tenho conhecido a história de muitos profissionais que têm realmente conseguido crescer, se consolidar e ser referência para muita gente no Brasil todo. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter disponibilizado seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. Meu colega, eu te agradeço muito, muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui para você que é recém-formado ou já é profissional e se inspira um pouco dos bons profissionais. Eu agradeço muito o convite. Eu espero que a minha história de trajetória profissional ela inspire você a buscar um pouco do que você quer. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais, professor. Valeu, muito obrigado.